Poucos sabem esse fato sobre Buda. Muitas estátuas e imagens de Buda o mostram como uma figura cheia e alegre, mas isso não é totalmente correto. O Buda histórico, Siddhartha Gautama, praticava uma rigorosa ascese e meditação, o que o fazia parecer magro e ascético. Seu estilo de vida estava focado na busca pela iluminação através de diversos métodos de autorrestrição, incluindo o jejum. Com o tempo, à medida que o budismo se espalhou, as representações mudaram para refletir ideais de satisfação e abundância, simbolizando a riqueza espiritual que se acredita trazer a iluminação. Essa mudança nas imagens destaca como as culturas adaptam símbolos religiosos a seus valores e crenças. As figuras alegres e bem alimentadas de Buda que frequentemente vemos hoje simbolizam paz e plenitude na vida, diferindo da aparência real de Buda durante sua busca pela iluminação. Essa fascinante evolução na representação levanta questões sobre como interpretamos a história e a espiritualidade, como essas imagens influenciam nossa compreensão dos ensinamentos de Buda. Acredite ou não, super-heróis podem ajudar a enfrentar o medo do câncer. Em uma iniciativa tocante, a especialista em jogos Lyubsky Marskin encontrou uma maneira criativa de ajudar crianças em tratamento de radioterapia a se sentirem menos ansiosas durante o processo. Ela pinta máscaras de radioterapia com os rostos de super-heróis favoritos, transformando um processo assustador em algo divertido e inspirador. As crianças podem escolher seu super-herói preferido, seja o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha ou um personagem que elas mesmas criaram, e usar suas máscaras personalizadas com orgulho durante as sessões de terapia. Essa abordagem criativa não só ajuda a reduzir o medo, mas também dá às crianças uma sensação de controle em uma situação difícil. Com cada pincelada, Lyubsky Marskin transforma o tratamento médico em uma aventura inspiradora, ajudando as crianças a enfrentarem os desafios com coragem. O que pode ser mais inspirador? Você já se perguntou por que a guilhotina foi inventada? A guilhotina, um símbolo sombrio da Revolução Francesa, é um lembrete assustador de um período turbulento da história. Esse dispositivo de execução, conhecido por sua lâmina afiada, era suspenso por uma corda, garantindo mortes rápidas e eficientes. Quando um prisioneiro enfrentava a guilhotina, sua cabeça era colocada em uma estrutura de madeira, e uma queda rápida da lâmina resultava em decapitação instantânea. Surpreendentemente, muitos viam esse método como uma das formas mais humanas de execução no final do século XVIII. Os defensores argumentavam que era uma alternativa rápida aos métodos tortuosos de épocas anteriores, que frequentemente prolongavam o sofrimento. Além disso, a guilhotina prometia democratizar a morte, pois oferecia o mesmo destino, independentemente da classe social. Embora hoje associemos esse dispositivo a histórias sombrias e violentas, ele abre um diálogo sobre as visões sociais a respeito da justiça e da punição. Ao explorarmos como a guilhotina era percebida em sua época, percebemos que ela levanta questões importantes. Como as sociedades enfrentam o conceito de justiça, o que isso revela sobre nossos valores até hoje. Já pensou por que a Austrália construiu a cerca dos dingos? Essa enorme estrutura não é uma cerca comum, ela se estende por mais de 5.600 quilômetros, tornando-se uma das cercas mais longas do mundo. Construída na década de 1880, a cerca dos dingos foi feita para proteger as plantações e o gado dos astutos dingos que vagavam pelo campo australiano. Começando no leste de Queensland, a cerca vai até os penhascos perto da planície de Nullarbor, atravessando paisagens diversas e acidentadas ao longo de seu impressionante trajeto. Os fazendeiros mantêm essa barreira com muito esforço para proteger seus animais desses caçadores inteligentes. Curiosamente, a cerca ganhou vida própria, tornando-se um refúgio inesperado para muitas formas de vida selvagem, incluindo cabras, cangurus e várias aves que fizeram seus lares em sua sombra protetora. Esse fascinante exemplo de engenhosidade humana destaca a relação complexa entre agricultura e manejo da vida selvagem em uma terra conhecida por suas extremidades. A cerca dos dingos é mais do que um limite. Ela é um testemunho dos desafios de sobreviver no árido interior australiano. Quem diria que uma cerca poderia contar uma história tão rica? Arnold Schwarzenegger dedicou um mês inteiro a treinos intensivos com armas para se tornar o icônico ciborgue assassino. Esse treinamento não envolveu apenas tiro, ele também aprendeu a montar e desmontar armas de olhos vendados.
Essa técnica inusitada o ajudou a alcançar uma precisão robótica nos movimentos, tornando sua interpretação do Exterminador extremamente realista. A cada treino, ele aprimorava suas habilidades, transformando o que muitos poderiam considerar apenas tiro em uma verdadeira arte. Esse nível de dedicação mostra o quanto ele levava a sério seu papel. Não se tratava apenas de cenas de ação emocionantes. Ele queria se tornar o personagem e incorporar a eficiência implacável da máquina. Então, quando você assiste ao filme, lembre-se de que a atuação de Schwarzenegger foi o resultado de horas de prática e comprometimento para criar uma experiência cinematográfica verdadeiramente inesquecível. Você sabia que as unhas crescem em velocidades diferentes? Pesquisas mostram que as unhas da sua mão dominante crescem mais rápido do que as da mão não dominante. Por exemplo, se você escreve principalmente com a mão direita, as unhas dessa mão provavelmente serão mais longas. Entre os dedos, a unha do dedo médio tem o crescimento mais rápido, enquanto a unha do polegar cresce mais devagar. Isso acontece porque a mão dominante é mais ativa, o que melhora a circulação sanguínea para as unhas. Quanto mais você usa as mãos, mais nutrientes e oxigênio chegam às unhas em crescimento, ajudando-as a se desenvolver. Então, da próxima vez que você olhar para suas unhas, lembre-se de que a velocidade de crescimento não é apenas uma coincidência, mas um reflexo de quão frequentemente você usa as mãos no dia a dia. Descubra a incrível Biblioteca do Lixo em Ankara e seu impacto surpreendente. Esta biblioteca inovadora chamou a atenção do mundo, não apenas por ter livros, mas também por ser um símbolo único de reciclagem e criatividade. Construída com materiais descartados, a Biblioteca do Lixo em Ankara mostra como até mesmo os resíduos podem ganhar uma nova vida e se tornar algo valioso. Os moradores trazem livros e outros itens, demonstrando que pequenas boas ações podem gerar grandes mudanças na comunidade. Ao tornar a literatura acessível a todos, independentemente de sua origem, esta biblioteca inspira as pessoas a valorizarem o poder da leitura. Ela ressalta a importância de compartilhar histórias e conhecimentos, lembrando a todos nós que os livros podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. Será que este espaço criativo pode mudar nossa percepção sobre resíduos e recursos? Fato surpreendente sobre as lâmpadas de óleo romanas. Os antigos romanos usavam lâmpadas de óleo de terracota para iluminar suas casas, mas elas tinham perigos ocultos. Essas lâmpadas eram bastante econômicas, o que as tornava uma escolha popular entre as famílias. No entanto, se alguém enchesse demais a lâmpada ou a manuseasse incorretamente, ela poderia rachar ou até explodir. Imagine desfrutar de uma noite aconchegante à luz suave da lâmpada e, de repente, ela estoura. Esse risco era muito real, e muitos usuários se feriam devido a esses acidentes. Os antigos romanos eram inovadores, mas suas soluções de iluminação não eram isentas de problemas. Para evitar acidentes, era preciso manusear as lâmpadas com cuidado e enchê-las corretamente. Apesar dos riscos, essas lâmpadas desempenhavam um papel importante na vida cotidiana, ajudando a iluminar tudo, desde jantares em família até encontros públicos. E a ameaça de explosão parecia um preço pequeno a pagar por um pouco de luz. Um fato incrível sobre a camuflagem dos chocos. Os chocos, parentes fascinantes dos polvos e lulas, têm uma habilidade impressionante de mudar tanto a cor quanto a textura da pele. Essas criaturas notáveis atuam como outdoors vivos de ilusão biológica, capazes de transformar sua aparência com uma velocidade surpreendente. Eles conseguem isso através de uma combinação de 3 tipos de células pigmentares: cromatóforos, que se expandem e contraem para criar cores vibrantes, iridóforos, que refletem a luz para produzir efeitos iridescentes, e leucóforos, que ajustam o brilho. Mas a mágica não para por aí. Os chocos também possuem papilas musculares sob a pele, permitindo que criem protuberâncias, espinhos ou rugas que imitam texturas como coral, areia ou algas. Essa habilidade extraordinária de se camuflar visual e fisicamente os ajuda a se esconder de predadores ou a emboscar presas desavisadas. O que é ainda mais intrigante é que os chocos dependem de sua visão aguçada e memória para se adaptar aos ambientes, demonstrando habilidades impressionantes de aprendizado e resolução de problemas. Esse conjunto de habilidades não só ajuda a garantir sua sobrevivência, mas também destaca a inteligência sofisticada dessas criaturas marinhas notáveis. Você já se perguntou por que os planos de edifícios são tão importantes? Sempre que um novo projeto de construção começa, é crucial considerar o número de pessoas na área. Isso não é apenas uma questão de seguir regras. Isso afeta a segurança, a dinâmica da comunidade e até o tráfego local.
Quando os projetistas avaliam quantas pessoas podem ocupar ou visitar um edifício, eles ajustam seus projetos para atender às normas necessárias e garantir conforto. Por exemplo, um complexo de escritórios movimentado exigirá mais saídas e comodidades do que uma pequena loja. Além disso, entender o número de pessoas presentes pode influenciar aspectos como vagas de estacionamento, áreas verdes e recursos locais. É por isso que arquitetos, engenheiros e urbanistas prestam atenção a esses números. Eles buscam criar espaços que não apenas funcionem, mas também melhorem a qualidade de vida de todos. Não é impressionante quantos pensamentos são dedicados ao nosso ambiente cotidiano? Você vai se surpreender ao descobrir sobre as flechas na Austrália. Nas vastas terras da Austrália, as flechas tradicionais têm um papel fundamental na navegação e na comunicação, especialmente entre os povos indígenas. Essas flechas, feitas com habilidade e cuidado, não são apenas relíquias do passado. São ferramentas práticas para contar histórias e encontrar caminhos na Terra. Para muitos aborígenes australianos, as flechas simbolizam uma conexão profunda com o meio ambiente e são frequentemente usadas em práticas culturais, cerimônias e para ensinar as novas gerações sobre seu legado. Quando essas comunidades se orientam em seus arredores, elas confiam em padrões e técnicas complexas, transmitidas de geração em geração. Ao entender a importância dessas flechas, podemos valorizar o quanto elas são essenciais para a preservação das ricas tradições culturais e para a transmissão do conhecimento sobre a Terra às futuras gerações. Não é fascinante como algo tão simples pode ter um significado tão profundo? Você sabia que os cavalos também precisam de sono profundo? Embora cavalos e vacas consigam cochilar em pé, eles não podem viver sem o sono REM profundo, que é essencial para a saúde deles. A evolução fez com que esses animais majestosos se adaptassem ao ambiente, permitindo que ficassem alertas a predadores. No entanto, assim como nós, para passar pelos ciclos de sono profundo, os cavalos, às vezes, precisam se deitar para realmente recuperar as energias. Eles podem parecer capazes de dormir em pé, mas frequentemente precisam de um momento aconchegante no chão para restaurar sua energia e manter seu bem-estar. Esse interessante padrão de sono mostra como esses animais permanecem vigilantes na natureza e destaca o equilíbrio que precisam manter para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um cavalo tranquilamente em pé, lembre-se de que ele está apenas cochilando, mas para um descanso profundo, ele precisa se deitar no chão para um sono de qualidade. Vamos desvendar a verdade sobre a cera de ouvido da baleia azul. Você sabia que estudar a cera de ouvido da baleia azul pode revelar sua idade? Isso mesmo. As baleias azuis, os maiores animais da Terra, acumulam cera de ouvido em camadas ao longo dos anos. A cada ano de vida, se formam duas camadas, uma escura e uma clara. Esse padrão único cria uma cronologia fascinante dos eventos de suas vidas, assim como os anéis das árvores ajudam a determinar a idade. Cientistas podem analisar essas camadas para descobrir se a baleia passou por eventos significativos, como reprodução ou situações de estresse. Ao estudar essas camadas de cera, os pesquisadores aprendem não apenas sobre a idade da baleia, mas também sobre sua saúde e os problemas ambientais que enfrentou ao longo da vida. Não é incrível como uma simples substância cerosa pode contar uma história tão importante? A manga não é apenas uma fruta deliciosa, ela também é a fruta nacional das Filipinas, amada tanto pelos locais quanto pelos turistas. Todo ano, o país realiza festivais coloridos dedicados à manga, onde são exibidos seu sabor doce e versatilidade. Nesses festivais, há competições de comer manga, aulas de culinária e apresentações culturais que unem as comunidades. No entanto, cultivar mangas não é tão simples quanto parece. As mangueiras produzem sementes grandes, o que dificulta seu cultivo. Os agricultores e jardineiros precisam usar técnicas especiais para garantir o crescimento das árvores, incluindo rega cuidadosa, condições adequadas do solo e proteção contra pragas. Essa atenção aos detalhes ajuda a produzir mangas suculentas e apetitosas, que são valorizadas não apenas localmente, mas em todo o mundo. Seja fresca, em smoothies ou em sobremesas, a manga simboliza a rica herança agrícola das Filipinas. Não é incrível como uma única fruta pode trazer tanta alegria e cultura? E se eu disser que buracos negros supermassivos formam galáxias? Pesquisas recentes mostram que muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, têm enormes buracos negros em seus centros.
Esses buracos negros supermassivos podem ter massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis e exercem uma atração gravitacional incrível. Essa gravidade intensa afeta as estrelas e o gás ao seu redor, desempenhando um papel crucial na formação e evolução das galáxias ao longo do tempo. A presença de um buraco negro supermassivo pode ajudar a regular a formação de estrelas, pois sua influência gravitacional pode estimular ou impedir o surgimento de novas estrelas. Enquanto os cientistas continuam a estudar esses gigantes cósmicos, eles descobrem cada vez mais sobre a relação entre buracos negros supermassivos e as galáxias em que estão localizados. O que você acha que esses buracos negros nos ensinam sobre a nossa compreensão do universo? Você sabia que a patente do hidrante foi perdida? Em 1836, um grande incêndio no escritório de patentes de Washington fez com que a patente do hidrante, pertencente a Frederick Graff Sr., fosse perdida. Graff foi o engenheiro-chefe do abastecimento de água da Filadélfia no início dos anos 1800 e teve um papel importante na melhoria do sistema de água da cidade. O hidrante foi uma invenção revolucionária que tornou a luta contra incêndios mais eficiente, permitindo acesso rápido à água. Sem essa patente, a contribuição de Graff para a segurança contra incêndios teria dificuldade em ser reconhecida. Imagine como seria a luta contra incêndios hoje sem essas inovações iniciais. Embora a patente original tenha sido perdida, a ideia do hidrante inspirou desenvolvimentos posteriores que se tornaram essenciais nas estratégias modernas de combate a incêndios. Graças a Graff e a outros que lutaram por um melhor acesso à água, nossas cidades são muito mais seguras hoje. Você sabia que a receita secreta da Coca-Cola nunca foi patenteada? Há mais de 100 anos, essa bebida icônica mantém sua magia ao guardar a fórmula em segredo. Em vez de solicitar uma patente, a Coca-Cola confia no mistério para proteger seu sabor clássico. Isso significa que eles não revelam a composição exata dos ingredientes, o que ajuda a preservar o gosto único, reconhecido em todo o mundo. As pessoas frequentemente especulam sobre o que torna a Coca-Cola tão especial, e há rumores intrigantes na internet sobre ervas e especiarias. Essa estratégia não só desperta o interesse dos consumidores, mas também fortalece a imagem da marca, tornando-a um exemplo fascinante de marketing e desenvolvimento de produto. A escolha pela confidencialidade, em vez da patente, permitiu que a Coca-Cola tornasse sua receita parte de sua lendária reputação. O que você acha que essa mistério trouxe de impacto para o sucesso da marca? Você sabia que a Estátua da Liberdade foi um farol? Essa famosa estátua, criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, foi inaugurada em 1886 para receber imigrantes que chegavam aos Essaro-Krakauka. A altura da estátua é de 46 metros e, com o pedestal, chega a 93 metros. Ela ocupa um lugar importante na história americana. A França presenteou essa incrível obra de arte aos Capas-Sonewa, em homenagem à independência americana, simbolizando a amizade entre os dois países. Curiosamente, a Estátua da Liberdade tinha uma cor marrom brilhante devido à superfície de cobre. Com o tempo, o cobre oxidou, dando à estátua o conhecido tom verde. Essa transformação não só a torna mais charmosa, mas também conta uma história de resistência. Hoje, ela se ergue orgulhosamente no porto de Nova York, continuando a inspirar milhões com sua mensagem de esperança e liberdade. Você consegue imaginar quantas pessoas admiraram sua beleza e importância? Descubra a chocante história dos conflitos dos Inuits. Desde a sobrevivência em condições árticas severas até estruturas sociais complexas, os Inuits têm uma história fascinante, marcada por momentos de violência e conflitos. No passado, os confrontos entre diferentes grupos inuits frequentemente resultavam em disputas por recursos ou territórios. Esses conflitos, embora façam parte da história humana, trouxeram consequências trágicas que deixaram marcas em suas comunidades. O ciclo de violência não apenas afetou as relações imediatas, mas também moldou narrativas culturais, alterando a forma como esses grupos interagem. É importante compreender não apenas as consequências dos conflitos, mas também as causas desses desafios e seus impactos duradouros na identidade dos Inuits hoje. Ao estudar essas interações complexas, podemos entender como as comunidades buscam paz e reconciliação, lembrando-nos do desejo universal por harmonia em qualquer cultura. Você sabia que o gambá aquático adora nadar?
Esse incrível marsupial, que vive nos trópicos do México e da Argentina, é um verdadeiro mestre das águas. Seu pelo curto e denso repele a água, mantendo-o seco enquanto desliza graciosamente por rios e lagos. Suas patas fortes são outra característica importante, permitindo que ele nade com agilidade e rapidez. Essas adaptações fazem do gambá aquático um dos surpreendentes sobreviventes da natureza em ambientes úmidos. Ao contrário de seus parentes que vivem principalmente em terra, essa espécie única abraçou completamente a vida aquática. Ele usa seus sentidos aguçados para encontrar comida, frequentemente se alimentando de peixes e pequenos invertebrados. O gambá aquático não é apenas um nadador habilidoso, mas também tem um caráter brincalhão, sendo comum vê-lo pulando e mergulhando com facilidade. Essa criatura maravilhosa mostra como os animais podem se adaptar a diferentes habitats. Quem diria que um marsupial poderia ser um nadador tão talentoso? E se eu disser que as mensagens codificadas falharam? Durante a Guerra Civil, a Confederação confiava muito em um código complexo chamado Código Visionário para esconder suas estratégias das forças da União. Esse código foi criado para ser quase impossível de decifrar, o que dava confiança aos líderes militares da Confederação. No entanto, os soldados da União conseguiram decifrá-lo com surpreendente sucesso. O segredo estava no número limitado de frases-chave usadas pelos confederados, o que fornecia pistas importantes para os criptógrafos da União. Analisando padrões e frequências de letras, eles conseguiam desvendar as mensagens. Isso mostra que até os códigos mais modernos podem falhar se não forem bem utilizados. A constante batalha de mentes entre os dois lados também destaca o papel crucial da inteligência na guerra. Então, da próxima vez que você ouvir sobre códigos secretos, lembre-se de como a criatividade e a astúcia podem mudar o rumo de um conflito. Difícil de acreditar, mas os túneis podem ser incrivelmente longos. Por exemplo, o túnel base de Gotthard, na Suíça, que é o túnel ferroviário mais longo e profundo do mundo, com 35,5 milhas de extensão. Imagine pegar um trem e atravessar as profundezas dos Alpes suíços. Essa distância é maior do que em muitos países. E ainda temos o Túnel da Mancha, também conhecido como Canal, que conecta a Inglaterra e a França. Ele tem 31 milhas de comprimento, das quais quase 23 milhas estão debaixo do Canal da Mancha. Essa maravilha da engenharia permite que os passageiros atravessem de um país para outro em apenas alguns minutos. Esses túneis não são apenas rotas de transporte. Eles representam uma incrível invenção humana e a vontade de superar barreiras geográficas. Seja pelas vistas deslumbrantes das janelas do trem, ou pela sensação da história envolvida em sua construção, os túneis não apenas redefinem distâncias, mas também conectam culturas e economias. Quais outros túneis incríveis estão esperando para serem descobertos? Difícil de acreditar, mas o universo começou com uma explosão. A teoria do Big Bang explica como nosso universo surgiu. Ela sugere que há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo se formou a partir de um estado extremamente quente e denso. Imagine, no início toda a matéria e energia estavam comprimidas em um ponto minúsculo. Então, em um instante, o universo se expandiu e esfriou, permitindo a formação de estrelas e galáxias. Uma das principais evidências dessa teoria é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que os cientistas descobriram na década de 1960. Essa luz fraca preenche o universo e é um remanescente do calor inicial do Big Bang. Além disso, os astrônomos notaram que as galáxias estão se afastando de nós, indicando que o universo continua a se expandir. Portanto, toda vez que você olha para o céu noturno, está olhando para o passado e testemunhando as consequências dessa grande explosão. Você sabia que no Canadá existem mais de 2 milhões de lagos? Esse fato incrível faz do Canadá o lar de cerca de 60% dos lagos de água doce do planeta. Imagine um país repleto de incontáveis corpos d'água brilhantes, cada um com seu próprio ecossistema e beleza únicos. Desde as águas profundas dos grandes lagos até os muitos pequenos poços e riachos, a paisagem canadense é um paraíso para amantes da natureza e exploradores. Esses lagos não apenas encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante na preservação da vida selvagem e no equilíbrio climático do nosso planeta. Eles são habitats essenciais para muitas espécies de peixes, aves e outros animais, além de fornecerem água potável limpa para as comunidades. Atividades como passeios de barco, pesca e natação prosperam ao redor dessas vastas águas. Então, da próxima vez que você pensar no Canadá,
Imagine a magnífica tapeçaria de lagos, que forma sua identidade e cultura. Quer você queira desfrutar da natureza ou simplesmente relaxar à beira do lago, os lagos canadenses oferecem uma aventura esperando para ser descoberta. Você sabia que o Shanko-nabe alimenta os lutadores de sumô? Essa sopa tradicional japonesa é uma parte importante da dieta deles há séculos. Cheio de nutrientes, o Shanko-nabe não é apenas um prato saboroso. É uma fonte poderosa de energia que apoia os treinos intensos e o controle rigoroso de peso dos lutadores. Geralmente a sopa leva carne, legumes e tofu, que são cozidos juntos, criando um caldo rico. Essa combinação de proteínas e nutrientes ajuda os lutadores a se recuperarem após treinos pesados e a manterem a força necessária para as competições. Os lutadores costumam comer Shanko-nabe em grandes porções, tornando esse momento uma ocasião social que fortalece a amizade entre os companheiros de equipe. É mais do que apenas comida, é uma tradição que une a todos. Você já experimentou essa sopa nutritiva, que é uma parte importante da cultura única do Japão? Prepare-se para se surpreender com os superatletas do Tibete. Os tibetanos têm uma adaptação genética única, chamada gene EPS1, que os ajuda a sobreviver em condições extremas de alta montanha. Esse gene incrível foi herdado de um antigo grupo de pessoas, conhecidos como denisovanos, que viveram há muito tempo. Em altitudes onde a maioria das pessoas tem dificuldade para respirar, os tibetanos conseguem usar o oxigênio de forma eficiente graças à sua genética especial. Essa adaptação é fundamental em seu dia a dia, permitindo que realizem atividades como agricultura e pecuária, que são desafiadoras em grandes altitudes. Pesquisas mostram que esse gene melhora a resposta ao baixo nível de oxigênio, dando aos tibetanos uma vantagem natural em resistência e atividade física. Não é incrível como nossos antepassados moldaram nossa capacidade de sobreviver hoje? Isso demonstra não apenas a resiliência humana, mas também as maneiras incríveis pelas quais a evolução pode nos preparar para o ambiente. Você consegue imaginar que Nebraska proíbe coquetéis de cerveja? Essa lei inesperada proíbe misturar cerveja com bebidas alcoólicas fortes, destacando o estado de Cornhusker, entre outros, em relação às regras de consumo de álcool. O erro 2590 reflete a abordagem única de Nebraska à cultura de beber, priorizando certas práticas em vez de uma mistura mais livre, comum em outros estados. Ao adotar essa proibição, os legisladores buscam reduzir o consumo excessivo de álcool e promover o consumo responsável. Alguns podem argumentar que essa regra limita a criatividade e a diversão na criação de coquetéis, enquanto outros acreditam que ela protege a saúde e a segurança da sociedade. À medida que os estados do CKKACRA elaboram suas próprias regras sobre bebidas alcoólicas, a posição de Nebraska levanta questões interessantes sobre a escolha pessoal e a influência do governo nos costumes sociais. É surpreendente ver como diferentes regiões moldam suas condições para beber, não é? Independentemente de você gostar de coquetéis ou preferir bebidas puras, essa lei definitivamente provoca discussões sobre equilíbrio e responsabilidade na vida noturna. Um fato interessante sobre os jogadores da NBA. Você pode se surpreender, mas até os melhores como Stephen Curry erram durante os treinos. Embora as redes sociais mostrem arremessos perfeitos, a realidade é diferente. No ginásio, os jogadores da NBA trabalham duro em suas habilidades, fazendo muitos arremessos para aprimorar a técnica. Como qualquer outro atleta, eles também erram bastante. Esses erros são uma parte importante do treinamento. O processo de melhoria exige repetição, e cada erro traz informações valiosas sobre o que precisa ser melhorado. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo e ver jogadores fazendo arremessos incríveis, lembre-se de que por trás desses momentos há muito trabalho, dedicação e sim, muitos erros. Tudo isso faz parte do caminho deles para a perfeição. Você já se perguntou onde estão as papilas gustativas? Muitas pessoas acham que elas estão apenas nas pequenas protuberâncias da língua, mas na verdade, elas também estão em outros lugares. Esses incríveis órgãos sensoriais estão presentes no céu da boca, dentro das bochechas e até na garganta. Você sabia que um ser humano tem entre 2.000 e 8.000 papilas gustativas? Cada uma delas contém de 50 a 100 células receptoras, que juntas interpretam os 5 sabores principais: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma comida deliciosa,
ou uma sobremesa vibrante, lembre-se de que sua percepção de sabor é muito mais complexa do que parece. Com essas papilas gustativas espalhadas pela boca, seu paladar não se limita apenas à língua. É um verdadeiro show de sabores que explora cada mordida em ricos detalhes. Não é fascinante? É verdade que no Japão existem bares com palmadas. Nessa parte fascinante da cultura japonesa, realmente há bares onde os visitantes podem pagar para receber uma palmada de um desconhecido. Essa experiência única tem como objetivo provocar choque e risadas, permitindo que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Nesses lugares, as palmadas são frequentemente dadas de forma brincalhona, misturando humor e surpresa. Esses bares oferecem uma forma inusitada de entretenimento e atraem curiosos em busca de uma noite inesquecível. Em uma sociedade onde a cortesia e a moderação são valorizadas, essa ideia se destaca como uma ousada quebra de normas. As palmadas podem variar em intensidade, e os visitantes geralmente escolhem a força da palmada, de acordo com o quanto estão dispostos a arriscar. Essa tendência peculiar levanta questões sobre limites pessoais e como as pessoas buscam emoções em suas vidas. Então, se você algum dia estiver no Japão, teria coragem de experimentar essa aventura insana? Com certeza será um assunto para conversar. Por que a Rafflesia arnoldi é a maior flor do mundo? Esta planta incrível, originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático, impressiona pelo seu tamanho. Seu diâmetro ultrapassa 1 metro e seu peso chega a cerca de 9 quilos. Devido ao seu cheiro desagradável, que lembra carne podre, é conhecida como flor cadáver. A planta atrai polinizadores, como moscas com seu aroma. A Rafflesia não possui raízes, folhas ou caules comuns. Ela vive como um parasita dentro de seu hospedeiro, principalmente na videira Tetrastigma. A flor se forma a partir de um botão, após uma longa espera, que pode levar meses. Assim que desabrocha, a bela mais fétida flor vive apenas de 5 a 7 dias. Este ciclo de vida fascinante e sua estratégia única ajudam a Rafflesia arnoldi a ser um exemplo marcante da biodiversidade da floresta tropical. É um verdadeiro testemunho da força criativa da natureza e sua complexidade, lembrando-nos de quão surpreendente pode ser o mundo das plantas. O que você acha deste incrível gigante? Um fato interessante sobre a simbologia dos cervos. A imagem de um cervo pulando através de um vidro simboliza liberdade e vitalidade, refletindo a essência da natureza de forma dinâmica. Essa imagem vibrante não só demonstra a agilidade e a graça dos cervos, mas também toca em temas mais profundos em diferentes culturas. Os cervos são frequentemente vistos como símbolos de resistência e perseverança, especialmente em regiões onde eles vagam livremente por paisagens desafiadoras. Quando artistas retratam um cervo pulando através de um vidro, isso evoca um forte sentimento de superação de obstáculos e aceitação das oportunidades da vida. Essa representação vibrante ressoa especialmente no inverno, quando muitos buscam calor e alegria. Seja no folclore ou na arte contemporânea, o salto do cervo pode nos inspirar a perseguir nossos sonhos com determinação e energia. Você já pensou sobre as mensagens que os animais transmitem na arte? Você sabia que as mulheres têm um sistema imunológico mais forte? Estudos mostram que o sistema imunológico das mulheres é geralmente mais resistente do que o dos homens. Essa diferença incrível está muito ligada a mudanças hormonais, especialmente ao estrogênio e à testosterona. O estrogênio parece aumentar a resposta imunológica, ajudando as mulheres a lidarem melhor com infecções e doenças. Como resultado, as mulheres costumam reagir de forma diferente às doenças em comparação com os homens, às vezes se recuperando mais rápido ou apresentando sintomas mais leves. Essa resposta imunológica mais forte também explica por que as mulheres participam mais ativamente de alguns testes de vacinas e frequentemente têm melhores resultados. No entanto, essas diferenças não significam que as mulheres sejam invulneráveis. Elas ainda enfrentam problemas de saúde únicos. Compreender essa diferença no sistema imunológico destaca não apenas a complexidade da biologia humana, mas também a importância de um enfoque individual na medicina para todos. Não é incrível como nossos corpos funcionam? Descubra os 39 feriados nacionais únicos do Nepal. Você sabia que o Nepal tem o maior número de feriados do mundo, totalizando 39 a cada ano? Este país vibrante é conhecido por sua diversidade cultural.
apresentando uma bela mistura de tradições que abrangem várias religiões e comunidades, desde feriados hindus, como Dashain e Tihar, até celebrações budistas, como Buda Jayanti. Esses feriados refletem as profundas raízes culturais do Nepal. Cada festividade une as comunidades, frequentemente acompanhada de desfiles coloridos, rituais vibrantes e deliciosas iguarias. Seja celebrando o Ano Novo com a família ou participando de cerimônias sagradas, esses rituais honram não apenas as crenças espirituais, mas também os costumes únicos de diferentes grupos étnicos. A abundância de feriados oferece aos nepaleses muitas oportunidades para relaxar, celebrar e se conectar com seu patrimônio, tornando a vida cotidiana no Nepal verdadeiramente especial. Com tanta alegria e diversidade nos 39 feriados nacionais, quem não gostaria de vivenciar isso pessoalmente? Acredite ou não, mas os patos inspiraram a palavra pato. O nome pato vem do jeito que essas aves mergulham a cabeça na água em busca de comida. Imagine um pato deslizando graciosamente pelo lago e, de repente, mergulhando sob a superfície. Esse comportamento único não só define o pato em nossa mente, mas também influenciou a língua inglesa. O verbo to duck significa inclinar a cabeça, como a ave faz ao procurar delícias como plantas e peixes pequenos. Não é incrível como nossa língua se desenvolve a partir da natureza? A linguagem está cheia de surpresas, e essa conexão mostra as relações complexas entre humanos e animais. Sempre que ouvimos a palavra pato, podemos imaginar uma ave curiosa se alimentando em águas tranquilas, lembrando-nos da beleza da natureza e da inteligência da nossa língua. Pouca gente sabe, mas jaquetas de couro são incríveis. A popularidade das jaquetas de couro cresceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando pilotos corajosos as usavam no céu. Essas peças resistentes protegiam do frio em grandes altitudes e rapidamente se tornaram um símbolo de aventura. Na Segunda Guerra Mundial, a jaqueta A2, criada naquela época, alcançou status lendário. Ela era adorada não só pelos pilotos, Hollywood também se interessou. A jaqueta A2 apareceu em filmes, tornando-se um símbolo de rebeldia. Lembre-se de ícones como Marlon Brando e James Dean, que desfilaram com essas jaquetas. Seu espírito rebelde inspirou muitos e ditou tendências de moda que perduram até hoje. Seja pelo estilo ousado ou pela conexão com histórias emocionantes de coragem e rebeldia, a jaqueta de couro continua sendo um item querido no guarda-roupa ao redor do mundo. Quem não gostaria de usar um pedaço da história? Neste encantador café em Kyoto, Japão, há uma versão inusitada da bebida clássica que todo amante de café deve experimentar. O café gelado é servido com um cubo de gelo especial, que contém o próprio café, em vez do gelo comum que pode diluir o sabor. Essa apresentação única não só é impressionante, mas também ajuda a manter o sabor intenso do café enquanto derrete lentamente. Imagine, ao saborear sua deliciosa bebida, o cubo de café vai liberando seu aroma, criando uma camada incrível de sabor a cada gole. Essa ideia inovadora transforma um momento simples com café em uma experiência inesquecível. Além disso, é uma ótima oportunidade para fotos no Instagram, que vão impressionar seus seguidores. Então, quando você visitar o Café 33, não deixe de pedir esse emocionante café gelado e aproveite a combinação perfeita de sabor e estética. Que incrível como um simples cubo de gelo pode mudar nossa percepção da bebida favorita. Você sabe o que realmente afeta nossa atividade mental? Nosso cérebro consome cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos, o que mostra suas enormes necessidades energéticas. Esse órgão incrível representa apenas cerca de 2% do nosso peso, mas precisa de muito oxigênio para funcionar bem. Por que o oxigênio é tão importante? Ele alimenta os neurônios do cérebro, permitindo que eles enviem sinais e se comuniquem de forma eficaz. Sem esse gás essencial, nossos pensamentos podem ficar lentos e a capacidade de concentração diminui. Quando você resolve um problema de matemática ou busca uma ideia, seu cérebro está trabalhando ativamente, usando mais oxigênio do que você imagina. Por isso, é importante manter-se ativo e respirar ar fresco para manter a clareza mental. Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma questão difícil ou gerando ideias, lembre-se de que seu cérebro é um verdadeiro fã de oxigênio, trabalhando incansavelmente para que seus pensamentos sejam claros e brilhantes. Você sabia que insetos e urina eram usados em tintas antigas? Na história da arte, existem muitos materiais surpreendentes que formaram as cores que vemos hoje.
Algumas das primeiras tintas eram feitas de insetos triturados, como a cochonilha, que produzia tons vermelhos vibrantes. Os artistas também usavam ossos moídos para o branco e gemas de ovos para o amarelo. Ainda mais estranho, às vezes a urina era utilizada para extrair pigmentos, o que destaca a criatividade dos primeiros criadores. Esses ingredientes incomuns mostram quão engenhosos eram os artistas na busca por cores, usando tudo o que tinham à mão para alcançar tons vibrantes que hoje consideramos normais. Imagine como todos esses elementos se misturavam para criar uma obra-prima. Cada tom tinha sua própria história e conexão com o ambiente. Esse espírito criativo dos primeiros artistas nos lembra que a inspiração pode vir dos lugares mais inesperados. Quais outros ingredientes inusitados você acha que os artistas poderiam usar hoje? É verdade que o Paciência começou como um jogo em grupo? Sim, é verdade. Originalmente, o Paciência era um jogo de cartas jogado ao vivo, provavelmente por famílias reais. Historiadores acreditam que o jogo se desenvolveu não apenas para entretenimento, mas também como uma forma de ensinar paciência e pensamento estratégico. Imagine príncipes e princesas se reunindo à mesa, aprimorando suas habilidades em estratégia, competindo uns com os outros. Com o tempo, à medida que o estilo de vida mudou e a vida cotidiana se tornou mais agitada, esse jogo envolvente se transformou em uma atividade solitária. Hoje, o Paciência se tornou um símbolo da vida no escritório, oferecendo a muitos trabalhadores uma pausa desejada. Seja jogando no computador, no celular ou com um baralho de cartas, as raízes do jogo nos lembram de seu objetivo original: promover a concentração e a paciência. Então, da próxima vez que você distribuir cartas, pense na história real por trás do seu jogo. Vamos desvendar a verdade sobre os jantares romanos. Na Roma antiga, os encontros eram muitas vezes organizados de forma surpreendente. Os convites para o jantar eram sorteados, como em uma loteria. Essa prática trazia um elemento de surpresa à vida social, onde com quem você jantaria era parcialmente decidido pelo destino. Imagine a expectativa dos convidados, esperando para saber com quem iriam compartilhar a refeição, transformando cada jantar em um evento emocionante. Os romanos acreditavam que esse método não só aumentava a atenção, mas também promovia a justiça, dando a todos a chance de jantar com a elite. Esse sistema de sorteio refletia a natureza imprevisível da vida e das relações na época. Portanto, quando você pensa nos banquetes romanos, lembre-se de que não se tratava apenas de comida e conversas. Também era sobre a emoção da aleatoriedade e as conexões que surgiam de forma inesperada. Você consegue imaginar ir a uma festa onde sua companhia no jantar depende do destino? Um fato interessante sobre a moeda mundial. Impressionantes 92% da moeda no mundo existem em formato digital, o que significa que apenas 8% estão em dinheiro vivo. Essa estatística surpreendente mostra como nossos hábitos de compra e transações financeiras mudaram nos últimos anos. Com o crescimento do banco online, aplicativos de pagamento móvel e criptomoedas, muitos de nós quase não usamos dinheiro. Em vez disso, pagamos com cartões ou celulares. Essa mudança reflete uma transformação mais ampla na economia global, onde a conveniência desempenha um papel importante. A moeda digital não só acelera as transações, mas também oferece maior segurança contra roubos em comparação com o dinheiro. Além disso, as empresas se beneficiam da redução dos custos relacionados ao manuseio de dinheiro. No entanto, essa transição para o dinheiro digital levanta questões sobre privacidade e possíveis crimes cibernéticos. Ao avançarmos para um futuro sem dinheiro, dependeremos completamente da moeda digital, ou o dinheiro ainda encontrará seu lugar em nossas carteiras. É incrível pensar em como essa tendência afeta a nossa vida cotidiana e a economia como um todo. Um fato interessante sobre Forrest Gump. O filme é famoso não só pela emocionante história, mas também pelo uso inovador de efeitos visuais. Tom Hanks, que interpretou o carismático Forrest, interagiu com verdadeiras filmagens de figuras históricas conhecidas, como John F. Kennedy e Richard Nixon. Isso não foi fácil. Com a ajuda de tecnologias modernas, os cineastas conseguiram inserir Hanks em momentos reais da história, criando a ilusão de que ele estava realmente lá, apertando a mão do presidente ou testemunhando eventos importantes. Por exemplo, há uma cena icônica em que Forrest está sentado em um banco, conversando com o presidente Kennedy antes de uma reunião na Casa Branca. Essa combinação inteligente de imagens antigas e novas filmagens cativou o público e acrescentou um toque único à narrativa. Ela criou uma ponte entre a vida fictícia de Forrest e eventos históricos reais,
convidando os espectadores a refletirem sobre como esses momentos moldaram a cultura americana. Não é fascinante como a tecnologia pode conectar ficção com história? E se eu disser que as roupas eram mensageiras secretas? Durante a Guerra Revolucionária, patriotas astutos usavam itens do dia a dia, como roupas penduradas em cordas, para se comunicarem de forma discreta. Essa tática inteligente permitiu que eles enviassem mensagens codificadas aos soldados sem serem notados pelas tropas britânicas. Imagine uma praça movimentada, onde uma viúva estende seus lençóis. Cada peça envia um sinal. Uma cor pode significar perigo, enquanto outra indica que é seguro se aproximar. Esse método criativo não só ajudava a coordenar estratégias e movimentos, mas também criava uma rede de confiança entre os revolucionários. O uso habilidoso de tecidos simples como um sistema de mensagens mostra como as pessoas podem ser inventivas em tempos difíceis. Esses sinais codificados contribuíram para a luta pela independência, destacando as táticas engenhosas de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Acredite ou não, mas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a primeira bomba lançada pelos aliados em Berlim atingiu o zoológico da cidade, matando tragicamente o único elefante que lá estava. Este evento chocante destacou as consequências devastadoras dos bombardeios aéreos, afetando não apenas vidas humanas, mas também animais inocentes. O zoológico, um lugar querido pela população, sofreu grandes danos e perdeu muitos de seus habitantes. No entanto, o espírito resiliente da cidade se manteve firme e, após a guerra, esforços foram feitos para restaurar o zoológico. Hoje, o Zoológico de Berlim é um dos maiores e mais conhecidos do mundo, abrigando mais de 20 mil animais de diversas espécies. Os visitantes buscam ver essas maravilhas únicas e aprender sobre as iniciativas de conservação. A história desse elefante serve como um lembrete tocante das consequências duradouras da guerra e nos faz valorizar a beleza e a importância de proteger nosso mundo natural. Quantas histórias como essa deixamos passar na história? Você já se perguntou por que usamos borrachas? Antes da invenção das borrachas nos anos 1770, os estudantes precisavam ser criativos para corrigir erros feitos com lápis. Um dos métodos populares era usar pequenas bolinhas de pão molhadas. Pode parecer estranho hoje, mas o pão era surpreendentemente eficaz para remover marcas de lápis. Imagine durante uma prova, os estudantes não só corrigiam suas respostas, mas também beliscavam um pouco, usando seu aparelho de apagar. Esse truque engenhoso mostra como as pessoas sempre foram criativas, encontrando soluções úteis com o que tinham à mão. É incrível pensar em quão longe chegamos desde então. Hoje temos todo tipo de borrachas, algumas em forma de animais e outras feitas com alta tecnologia. Seja uma borracha rosa clássica ou uma moderna, elas nos ajudam a lidar com os erros do dia a dia. O que você acha que vamos inventar a seguir? Um fato surpreendente sobre as câmeras Sony. Em 1998, a Sony acidentalmente vendeu cerca de 700 mil câmeras de vídeo, com um defeito de design inesperado e bastante chocante. Essas câmeras foram projetadas para gravar vídeos de qualidade em condições de pouca luz, mas com essa inovação, houve uma reviravolta. Elas conseguiam ver através das roupas, usando tecnologia infravermelha. Imagine a surpresa dos usuários ao perceberem que durante o dia, suas câmeras podiam mostrar mais do que apenas uma bela paisagem. Assim que a Sony descobriu essa possibilidade incrível, mas preocupante, a empresa rapidamente tomou medidas para proteger seus clientes, recolhendo todas as câmeras problemáticas, o que se tornou o maior recall de produtos da sua história. Esse incidente levantou sérias questões sobre privacidade e a responsabilidade das empresas de tecnologia pela segurança de seus produtos. Também gerou discussões sobre como as tecnologias, embora impressionantes, podem ter consequências inesperadas. Você consegue acreditar que isso poderia acontecer com uma simples câmera de vídeo? Você sabia que os navios otomanos já navegaram em terra? Essa tática surpreendente foi usada durante o cerco histórico de Constantinopla, em 1453. O Império Otomano enfrentou um grande desafio. Uma corrente fortificada bloqueava o acesso de sua frota ao porto. Em vez de se render, eles criaram um plano brilhante. Usaram navios com correntes, arrastando suas embarcações de guerra pela terra, contornando assim o obstáculo defensivo. Essa manobra ousada permitiu que os otomanos realizassem ataques surpresa e obtivessem uma vantagem importante em suas tentativas de conquistar a cidade.
A visão de navios de guerra se movendo sobre rodas no chão deve ter sido tanto chocante quanto inspiradora. Essa estratégia inovadora não apenas demonstrou a habilidade militar dos otomanos, mas também destacou até onde eles estavam dispostos a ir para alcançar suas ambições. Quem poderia imaginar que navios de guerra poderiam se mover em terra? Vamos descobrir a verdade sobre Laika, a cadela espacial. Laika foi uma corajosa cadela russa, que se tornou o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Em 3 de novembro de 1957, ela foi lançada a bordo do satélite Sputnik II, um marco na história da exploração espacial. Laika era uma vira-lata, escolhida por seu temperamento calmo e pequeno porte. E, infelizmente, ela não sobreviveu a essa viagem. A missão tinha como objetivo coletar dados sobre como os seres vivos lidam com as duras condições do espaço, mas para Laika foi uma viagem sem volta. As tecnologias e conhecimentos adquiridos nessa missão ajudaram a preparar o caminho para futuros voos tripulados. A jornada de Laika foi tanto uma conquista quanto uma tragédia, destacando os sacrifícios feitos em nome da ciência. Hoje, ela é lembrada como uma pioneira das viagens espaciais, e sua história serve como um importante lembrete das dificuldades enfrentadas pelos primeiros astronautas. Embora a missão de Laika tenha terminado tragicamente, seu legado continua a nos inspirar a explorar o espaço. O que você acha de sua corajosa jornada rumo ao desconhecido? Você pode acreditar que o primeiro voo comercial foi em 1914? Em 1º de janeiro de 1914, a história decolou quando o primeiro voo comercial aconteceu entre São Petersburgo e Tampa, na Flórida, percorrendo 21 milhas em apenas 23 minutos. Essa viagem pioneira foi possível graças ao Benoist 14, um pequeno biplano que transportava um passageiro sortudo, um saco de correio e o piloto. Imagine a emoção de ver o mundo do alto pela primeira vez. Naquela época, voar era uma ideia completamente nova, e esse voo histórico abriu as portas para as viagens aéreas como conhecemos hoje. As pessoas estavam ansiosas para experimentar essa incrível novidade, embora tenha levado um tempo até que os voos comerciais se tornassem populares. Ao mostrar que voar pode ser seguro e eficiente, a viagem de 1914 pavimentou o caminho para a indústria da aviação moderna. Hoje, as viagens aéreas nos conectam a lugares remotos, tornando locais distantes parecidos com passeios de um dia. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde aquele voo marcante? Você sabia que os carros de bate-bate foram criados para evitar colisões? É surpreendente, mas esses brinquedos foram desenvolvidos com um objetivo bem diferente. O primeiro patente dos carros de bate-bate foi registrado em 1920 pela empresa Dodge M. Em vez de incentivar colisões caóticas, a intenção era criar um jogo focado em evitar batidas. Esse design único incluía carros que se desmontavam ao colidir, o que fazia com que os jogadores precisassem manobrar com cuidado para evitar acidentes. Com o tempo, a ideia mudou e as pessoas começaram a se divertir com as colisões, levando à criação dos carros de bate-bate que conhecemos hoje. Embora os carros modernos sejam feitos para suportar impactos, a ideia original era sobre habilidade e destreza. Imagine um mundo onde os participantes tentavam se esquivar uns dos outros em vez de colidir. É incrível pensar como um jogo criado para a cautela se transformou em uma atração popular, centrada em batidas divertidas. Na próxima vez que você entrar em um carro de bate-bate, lembre-se de sua origem e do caminho inesperado que trouxe tanta alegria aos parques de diversões ao redor do mundo. Você sabia que os lasers têm classes de segurança? Os lasers são ferramentas fascinantes, mas são divididos em 5 categorias de acordo com seus níveis de segurança. Começando pela classe 1, esses lasers são considerados seguros até para uso diário. Por exemplo, você pode encontrá-los em dispositivos comuns, como leitores de código de barras. À medida que a classe aumenta, os lasers da classe 2 emitem luz visível e podem ser perigosos se olhados por muito tempo. Os lasers da classe 3 podem causar danos sérios aos olhos e são frequentemente usados em áreas profissionais, como construção ou laboratórios científicos. Por fim, no topo da lista, estão os lasers das classes 4 e 5. É preciso ter muito cuidado com eles, pois podem causar queimaduras e lesões graves nos olhos. Entender essas classificações ajuda não só a proteger os usuários, mas também a usar os lasers de forma eficaz em diferentes áreas. Então, da próxima vez que você ver um laser, pense na sua classe de segurança. Você está usando corretamente? Você sabia que as borboletas às vezes bebem sangue?
Pode parecer chocante, mas algumas espécies de borboletas se comportam de maneira a beber líquidos que encontram na natureza, em um processo chamado mud puddling. Embora a maioria das pessoas veja as borboletas como criaturas delicadas e inofensivas que voam ao redor das flores, elas têm um hábito surpreendente que as ajuda a coletar os nutrientes necessários. Quando as borboletas pousam em áreas úmidas do solo, muitas vezes buscam umidade e minerais. No entanto, se encontrarem uma poça com sangue animal, elas a beberão com prazer. Esse comportamento é vital para sua sobrevivência, pois os nutrientes no sangue podem aumentar seu sucesso reprodutivo e ajudar a manter sua energia. É um lembrete fascinante de que a natureza muitas vezes traz surpresas inesperadas. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, lembre-se de que ela pode estar procurando por mais do que apenas néctar. Por que o microscópio digital portátil nos surpreende? Este gadget incrível é compacto o suficiente para caber no bolso, tornando-se uma ferramenta ideal para pesquisas. Com sua tela sensível ao toque, você pode facilmente controlar as funções, sem se preocupar com botões ou telas complicadas. O mais impressionante é que ele pode tirar fotos e gravar vídeos incríveis por conta própria. Isso significa que você pode observar detalhes minúsculos de folhas, insetos ou até mesmo da sua pele e registrar suas descobertas sem precisar de um computador. Imagine como é legal compartilhar suas descobertas com amigos na hora, ou usá-lo para projetos científicos escolares. O microscópio digital portátil abre as portas para um novo mundo de aprendizado e curiosidade. Ele é perfeito para estudantes, entusiastas ou qualquer pessoa interessada em ciência. A facilidade de uso e a acessibilidade realmente tornam a ciência divertida e interessante, não é? Porque as águas-vivas prosperam sem cérebro. As águas-vivas existem há mais de 500 milhões de anos, tornando-se uma das formas de vida mais antigas da Terra. Apesar de sua simplicidade, sem cérebro, coração ou ossos, esses seres fascinantes sobreviveram a tempos incrivelmente difíceis, incluindo várias extinções em massa. Como conseguem isso? O segredo está em sua biologia única. As águas-vivas têm um corpo gelatinoso que lhes permite flutuar graciosamente com as correntes oceânicas, capturando alimentos como plâncton e peixes pequenos com seus tentáculos. Esse estilo de vida despreocupado é extremamente eficaz para a sobrevivência, simplificando sua necessidade de órgãos complexos. Além disso, as águas-vivas podem se reproduzir de maneiras surpreendentemente diversas, incluindo o brotamento e a criação de larvas, que se transformam em novas águas-vivas. Curiosamente, algumas espécies são até capazes de reverter o envelhecimento, um truque raro que pode interessar os cientistas que estudam a longevidade. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva deslizando pela água, lembre-se de que esse ser antigo dominou a arte de sobreviver sem o equipamento complexo que muitos outros animais usam. O que causa chuvas incomuns no campo? Parece que essa chuva inesperada é resultado de um fenômeno meteorológico significativo que chamou a atenção de meteorologistas e agricultores. Regiões com clima normalmente ameno estão enfrentando chuvas intensas, o que gera tanto problemas quanto oportunidades. Esse clima instável pode ser causado por mudanças nos processos atmosféricos, como El Niño ou La Niña, que perturbam os sistemas climáticos tradicionais. Para os agricultores, o aumento das chuvas pode resultar em colheitas abundantes, mas também levanta preocupações sobre a podridão das plantas e inundações. Além disso, o excesso de água pode afetar os ecossistemas locais, alterando o habitat de várias espécies. Compreender as causas dessas mudanças nas chuvas é crucial, pois podem sinalizar alterações climáticas maiores que afetarão a agricultura em uma escala mais ampla. Estamos testemunhando os primeiros sinais das mudanças climáticas? Essa é uma questão importante que os cientistas buscam responder, já que as consequências podem impactar tudo, desde a produção de alimentos até a conservação da vida selvagem. Por que a andorinha do mar Ártica viaja tão longe? Esta incrível ave estabelece o recorde de migração mais longa, percorrendo cerca de 71 mil quilômetros todos os anos. Começando sua jornada no Ártico, a andorinha do mar Ártica voa direto para a Antártica e depois retorna. Esse feito extraordinário demonstra não apenas resistência, mas também habilidades de navegação excepcionais. As andorinhas do mar têm a capacidade inata de encontrar seu caminho através dos vastos oceanos, apesar das mudanças de estação e das condições climáticas.
Cientistas acreditam que elas usam uma combinação de estrelas, Sol e até o campo magnético da Terra para se orientar. Durante a migração, essas aves experimentam um fenômeno único. Elas desfrutam de 2 verões a cada ano. Não é fascinante? Sua jornada excepcional é vital para sua sobrevivência, permitindo que encontrem fontes abundantes de alimento e locais adequados para a reprodução. É um verdadeiro testemunho das maravilhas da natureza. Os trabalhadores da cantina realmente fizeram uma revolta. Em 1943, os funcionários da cantina do Pentágono se manifestaram contra a repetição excessiva de um prato no menu, fígado. Esse evento, conhecido como a Grande Revolta do Fígado, mostrou que até os servidores públicos têm um limite de paciência durante a Segunda Guerra Mundial. Com o agravamento da guerra, a escassez de alimentos levou a um cardápio limitado e pratos repetitivos, o que gerou descontentamento em muitos. Os funcionários expressaram suas insatisfações sobre a constante oferta de fígado e exigiram mudanças, resultando em um protesto divertido, mas significativo. A revolta não apenas chamou a atenção para a monotonia da dieta militar, mas também destacou a importância da variedade na alimentação, mesmo em tempos de escassez. Esse protesto marcante é um exemplo interessante de como até mesmo questões simples, como a comida na cantina, podem unir as pessoas e dar voz a elas em tempos difíceis. Algo tão trivial como a comida pode realmente levar os trabalhadores a protestar. E se eu te disser que Natalie Portman fala 6 idiomas? Esse incrível talento não é apenas de uma estrela de Hollywood, mas também de uma verdadeira poliglota. Nascida em Israel, Natalie falou hebraico desde criança, o que foi a base para suas habilidades linguísticas. Depois, ela aprendeu inglês, o que a ajudou a brilhar em grandes filmes, mas não para por aí. Ela também aprendeu espanhol, francês, alemão e até japonês. O amor de Portman pelos idiomas vem de sua sede de conhecimento. Isso reflete seu desejo de entender diferentes culturas. Imagine as oportunidades que se abrem quando você pode se comunicar com pessoas ao redor do mundo em suas línguas nativas. Além de sua carreira de atriz, suas habilidades multilingües a ajudam a se conectar com fãs de diferentes países. Seja discutindo um filme na França ou dando uma entrevista no Japão, as habilidades de Portman enriquecem sua experiência e a dos outros. Não é inspirador pensar em como a linguagem pode superar barreiras e criar conexões? Difícil de acreditar, mas o maior Stollen, um famoso bolo de Natal alemão, foi assado em 2010 e tem impressionantes 72,10 metros de comprimento. Essa sobremesa gigante foi feita na estação de trem em Haarlem, na Holanda, e o processo de assar levou 2 horas e meia. Imagine os ingredientes. Foram necessários enormes quantidades de farinha, manteiga, frutas secas e marzipan, tornando-o uma verdadeira obra-prima da confeitaria. O Stollen tem uma rica história, originária de Dresden, na Alemanha, e é famoso por ser polvilhado com açúcar de confeiteiro, que lhe dá uma aparência nevada, perfeita para capturar o espírito das festas. Hoje, ele é adorado por pessoas em todo o mundo, mostrando quanta alegria a comida pode trazer durante as celebrações. Que incrível que um bolo pode se tornar um símbolo de celebração e união. Os espelhos do telescópio espacial. James Webb são incrivelmente lisos, tornando-se uma verdadeira maravilha da engenharia. Imagine um desses espelhos se estendendo por todo o território dos Estados Unidos. É impressionante, mas mesmo a essa enorme distância, a maior irregularidade terá apenas 2 polegadas. Essa precisão extraordinária é necessária para captar a luz fraca de galáxias e estrelas distantes. O design inclui 18 segmentos hexagonais que trabalham juntos, criando uma superfície tão lisa que o telescópio pode obter imagens cristalinas do universo. Essa suavidade permite que o Webb observe objetos a bilhões de anos-luz de distância sem distorções. É como se tivéssemos um olho gigante espiando as profundezas do cosmos. Cada espelho é coberto com uma camada especial, que reflete eficientemente a luz infravermelha, permitindo que o Webb desvende os mistérios da formação de estrelas, planetas e possivelmente até mesmo da vida fora da Terra. Como essas descobertas mudarão nossa compreensão do cosmos? Por que a voz de Freddie Mercury nos fascina tanto? Cientistas acreditam que suas habilidades vocais únicas estavam ligadas a um método interessante de vibração das cordas vocais. Diferente de muitos cantores, Mercury produzia sons ricos e poderosos que pareciam ir além das capacidades normais da voz humana. Isso pode estar relacionado à forma como ele controlava suas cordas vocais, permitindo-lhe alcançar uma ampla gama de notas.
desde graves profundos até agudos altos. O talento de Mercury não se resumia apenas às notas. Ele também tinha um controle incrível e uma expressividade emocional. Sua capacidade de misturar gêneros, mudar estilos e transmitir sentimentos complexos através do canto contribuiu para sua fama icônica. Canções como Bohemian Rhapsody e Somebody to Love mostram não apenas seu poder vocal, mas também seu dramatismo e criatividade. Não é surpresa que fãs ao redor do mundo ainda celebrem seu legado. O que você acha que torna sua voz tão inesquecível? Você sabia sobre o derramamento de patinhos de borracha no oceano? Na década de 1990, um container com 29 mil patinhos de borracha caiu acidentalmente no Oceano Pacífico, criando um evento inusitado e uma grande oportunidade para a ciência. Esses brinquedos de banho, conhecidos como patinhos amigáveis, começaram sua jornada pelos oceanos do mundo, flutuando em diferentes correntes. Cientistas aproveitaram essa chance única para estudar as correntes oceânicas e como o lixo, especialmente o plástico, se espalha no ambiente marinho. Ao longo dos anos, pesquisadores acompanharam o deslocamento dos patinhos, o que forneceu informações valiosas sobre os padrões de circulação do oceano e o impacto da poluição plástica. Alguns patinhos chegaram até a ser encontrados em lugares distantes, como o Havaí e a costa da Grã-Bretanha. Esse incidente inesperado não apenas divertiu os turistas que encontraram os brinquedos, mas também contribuiu significativamente para nossa compreensão da saúde dos oceanos e dos problemas relacionados aos resíduos plásticos. Que incrível como patinhos de borracha ajudaram os cientistas. O rio Mackenzie, com mais de 4.000 quilômetros de extensão, é o mais longo do Canadá e apresenta uma diversidade impressionante de paisagens, serpenteando pelas terras do noroeste do país. Ele começa no Lago Grande Escravo e passa por florestas, tundras e majestosas montanhas, antes de desaguar no Oceano Ártico. Ao longo do seu percurso, o rio fornece recursos hídricos essenciais para as comunidades locais, incluindo os povos indígenas, que dependem dele há gerações. Além disso, sustenta uma rica vida selvagem, oferecendo habitat para animais como ursos negros, alces e diversas espécies de peixes. A saúde do rio é crucial não apenas para o meio ambiente, mas também para a economia, pois ele facilita o transporte e a pesca. Com sua beleza deslumbrante e importância ecológica, o rio Mackenzie é uma artéria vital do Canadá, conectando pessoas, natureza e história. Como esse incrível rio continua a moldar a vida e a cultura das regiões que atravessa. Você sabia que Jet Li recusou o papel de segurança? Na infância, Jet Li impressionou o público ao fazer parte da equipe nacional da China de Wushu, mostrando suas incríveis habilidades de luta. Em um surpreendente giro do destino, ele se apresentou para o presidente Nixon durante sua visita histórica à China em 1972. Impressionado pelo talento e disciplina de Li, Nixon até lhe ofereceu o cargo de seu segurança pessoal. Surpreendentemente, Jet Li recusou essa oportunidade única. Em vez de seguir um caminho que poderia levá-lo à fama política, ele escolheu seguir sua paixão pelo cinema e artes marciais. Essa decisão resultou em uma carreira brilhante, tornando-o um dos atores de artes marciais mais conhecidos do mundo. A trajetória de Jet Li mostra como uma escolha pode mudar o destino de forma inesperada. O que teria acontecido se ele tivesse aceitado essa proposta? Acredite ou não, eles roubaram uma ponte inteira. Em 2012, uma gangue na República Tcheca cometeu um roubo que surpreendeu a muitos. Esse grupo ousado conseguiu levar uma ponte de metal de 10 toneladas do seu lugar. O plano deles? Vender o metal roubado como sucata, o que pode parecer estranho, mas reflete uma tendência crescente de roubos de metal. Essa ação audaciosa aconteceu na cidade de Břeclav, onde a ponte estava há muitos anos, conectando pessoas e lugares. Os ladrões aparentemente usaram um guindaste para levantar a ponte, o que levanta muitas perguntas sobre como conseguiram fazer isso sem serem notados. Felizmente, as autoridades perceberam e os membros da gangue enfrentaram sérias consequências. Esse incidente destacou o problema contínuo dos roubos de metal, lembrando-nos de que até estruturas comuns podem estar em risco em um mundo onde o preço da sucata pode levar criminosos a medidas extremas. Recentemente, foi desenvolvido um hidroavião subaquático em forma de tubarão, que combina a velocidade de um jet ski com a funcionalidade de um pequeno submersível. Imagine deslizar na superfície da água e, em seguida, mergulhar nas profundezas.
Este design inovador é perfeito para aventureiros que desejam explorar a vida vibrante debaixo d'água, sem a necessidade de equipamentos complexos de mergulho. Os usuários podem desfrutar da emoção de surfar nas ondas e depois transitar suavemente para o mundo subaquático, descobrindo recifes de corais coloridos e criaturas marinhas fascinantes. Este transporte único não só proporciona experiências emocionantes, mas também inspira a exploração dos mares e uma compreensão mais profunda dos nossos oceanos. Portanto, seja correndo nas ondas ou mergulhando no azul, essa criação incrível abre novas oportunidades para interagir com os surpreendentes ecossistemas aquáticos do nosso planeta. Em 1930, a vibrante cidade de Shamrock, no Texas, tomou uma atitude ousada ao solicitar ao Congresso que declarasse o Dia de São Patrício um feriado federal. Eles queriam celebrar e honrar a herança irlandesa em uma escala muito maior. Embora o Congresso tenha rejeitado o pedido, Shamrock não deixou que isso apagasse seu entusiasmo. Esta cidade animada é conhecida por suas festividades anuais vibrantes, que atraem tanto moradores quanto turistas que compartilham o amor pela cultura irlandesa. Todos os anos, Shamrock se transforma em um centro de diversão com desfiles, música e danças tradicionais irlandesas, mostrando com orgulho a forte conexão da comunidade com a cultura irlandesa americana. Os moradores costumam se vestir de verde e participar de várias atividades que refletem seu legado. Assim, embora a petição não tenha sido bem sucedida, a alegre celebração do Dia de São Patrício em Shamrock continua tão forte quanto antes, tornando-se uma verdadeira joia para todos que desejam sentir esse espírito festivo. Fatos incríveis sobre o bisonte. Esse híbrido único surgiu do cruzamento entre uma vaca e um bisão, sendo oficialmente reconhecido como uma espécie distinta na década de 1980. O bisonte possui características de ambos os pais, resultando em uma carne mais magra, que muitos consideram mais saborosa do que a carne bovina tradicional. Esse sabor especial, junto com suas impressionantes propriedades nutricionais, contribui para sua crescente popularidade em quase todo o território dos Estados Unidos. Com baixo teor de gordura e alto nível de proteína, a carne de bisonte se torna a escolha preferida para quem se preocupa com a saúde. Com o aumento do interesse por esse fascinante híbrido, a demanda por produtos de bisonte cresce, tornando-o uma opção interessante para quem busca algo novo em sua mesa. Pronto para experimentar essa carne única e deliciosa? Difícil de acreditar, mas as impressões digitais são únicas. Cada pessoa tem impressões digitais tão individuais que até mesmo gêmeos idênticos têm diferenças. Essas pequenas linhas e curvas se formam enquanto o bebê ainda está no útero, influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente. Por exemplo, o movimento do líquido amniótico afeta o desenvolvimento das impressões, tornando cada uma delas única antes mesmo do nascimento. Sua singularidade faz das impressões digitais um método confiável de identificação em várias áreas, especialmente na justiça criminal e na segurança biométrica. As autoridades usam impressões digitais para resolver crimes, enquanto empresas aplicam sistemas biométricos para proteger dispositivos. Curiosamente, as impressões digitais nunca mudam com o tempo. Uma vez formadas, permanecem as mesmas durante toda a vida. Portanto, seja você um viajante ou um caseiro, suas impressões contam sua história única. Acredite ou não, Ivanka Trump atuou em um filme. No icônico filme Clube das Primeiras Esposas, ela ficou marcada na memória do público ao dizer: "Não fique brava, conquiste tudo." Essa frase tocou o coração dos espectadores, transmitindo uma poderosa mensagem sobre força e resiliência. O filme, lançado em 1996, conta a história de 3 mulheres divorciadas que se vingam de seus ex-maridos por terem trocado elas por mulheres mais jovens. Embora o papel de Ivanka tenha sido pequeno, sua atuação trouxe humor e charme, conquistando a audiência e tornando o filme um clássico. Muitos fãs ainda lembram de sua frase, que destaca temas de força e solidariedade feminina. Ivanka, que mais tarde se tornou uma empresária e figura política conhecida, mostrou sua conexão inicial com o mundo do entretenimento. Sua participação nos lembra que até mesmo um breve momento na tela pode deixar uma impressão duradoura. Você consegue imaginar como é fazer parte de um fenômeno cultural assim? Difícil de acreditar, mas o planking tomou as redes sociais. Em 2011, uma tendência estranha chamada planking, ou jogo de deitar, conquistou a internet. Essa atividade inusitada consistia em deitar de barriga para baixo em lugares únicos e às vezes inesperados, com as mãos ao lado do corpo e os dedos dos pés firmemente no chão.
Era especialmente divertido ser criativo ao tirar fotos das suas aventuras de planking. Desde deitar em bancos de parques até sentar em estátuas. Quanto mais inusitado o lugar, melhor. A tendência ganhou rapidamente popularidade, com as pessoas compartilhando suas fotos de planking em plataformas como Facebook e Twitter, gerando uma onda de imitações. No entanto, nem todos os truques de planking eram inofensivos. Algumas pessoas se arriscavam e acabavam em situações perigosas. Apesar de sua natureza, às vezes imprudente, o planking continua sendo um momento marcante na cultura da internet, lembrando-nos da criatividade selvagem que pode surgir na era digital. Não está na hora de ressuscitar o planking? Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros. A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado. Ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? O que realmente ameaça os rinocerontes? Os rinocerontes são animais enormes, considerados os maiores mamíferos terrestres, atrás apenas dos elefantes. Existem 5 espécies de rinocerontes, incluindo o rinoceronte negro e o branco, cada uma com suas características únicas. Infelizmente, todas essas espécies enfrentam uma séria ameaça: a caça ilegal. As pessoas caçam rinocerontes principalmente por seus chifres, que são muito valorizados em algumas culturas por suas supostas propriedades medicinais e como símbolo de status. A demanda por esses chifres resultou em uma drástica redução da população de rinocerontes em todo o mundo. Estão sendo feitos esforços para proteger esses magníficos animais, focando no combate à caça ilegal e na preservação de seu habitat natural. Se não agirmos agora, corremos o risco de perder para sempre essas criaturas incríveis. O que podemos fazer para ajudar a salvar os rinocerontes e garantir sua existência em nosso planeta para as futuras gerações? Você já se perguntou por que nos sentimos tão renovados? Todo ano, cerca de 98% dos átomos do nosso corpo são substituídos graças à incrível capacidade das células de se regenerarem. Esse processo é como uma atualização constante que acontece dentro de nós. Por exemplo, as células da pele se renovam rapidamente, a cada 2 a 4 semanas. Da mesma forma, as células do nosso trato digestivo trabalham sem parar, frequentemente se renovando a cada poucos dias para lidar com a carga de processar alimentos. Por outro lado, as células dos ossos levam mais tempo para se renovar, cerca de 10 anos para uma substituição completa. Esse ciclo contínuo não só mantém nossos corpos funcionando e saudáveis, mas também ajuda a reparar danos ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você se sentir mais energizado ou vibrante, lembre-se, seu corpo está se renovando ativamente por dentro.